Portanto, e o que é o insider institucional? Nós no insider institucional temos acesso à informação que os grandes bancos e as grandes desks utilizam diariamente para tomar as suas decisões quando se trata do mercado cambial, ok? Quando nós entramos aqui temos 5 tabs neste preciso momento, temos a visão geral, desks e bancos, voz do governador, posicionamento e para de observar. Na visão geral, começamos sempre com uma visão geral, não é? Do que estes bancos e estas desks disseram no dia de hoje, ou seja, isto é uma espécie de sumário do sentimento dessas desks e bancos todos, e criamos aqui uma pequena síntese do que e extraímos, né, essencialmente o sentimento global para o dia, ok? No componente em si, temos, por exemplo, aqui energia, e esta energia é referente ao que está a guiar maioritariamente hum, a narrativa destes bancos e destas desks no dia de hoje, ok? E em baixo temos algumas tags que nos dão um bocadinho mais de contexto sobre o que é que está a guiar, mais uma vez, a narrativa dos bancos e das desks. Logo a seguir temos as drivers do mercado, ok? Aqui conseguimos perceber o que é que está a guiar os fluxos ah, em termos do mercado cambial no dia de hoje. Portanto, hoje de urgência monetária temos a 43% como sendo o que mais influencia os fluxos monetários. A seguir temos política fiscal, geopolítica e outros, ok? De seguida temos o bias ou viés por moeda, que é essencialmente dependendo do que estas desks e estes bancos vão dizendo em relação a cada moeda, nós conseguimos perceber qual é o sentimento global em relação a essas moedas para o dia de hoje, ok? Isto é atualizado diariamente. E temos aqui as datas que é para nos ajudar a perceber se isto foi dito hoje ou se foi dito anteriormente. Por exemplo, aqui isto foi tudo dito hoje. Nós temos aqui exemplos. Deixa-me ver. Não, por acaso, pronto, temos aqui um do pound sterling que foi dito ontem. Pronto. O utilizador consegue perceber se o que está a ler é algo fresco, se é algo de hoje ou se é algo que foi dito há algum tempo e também perceber por aí se ainda é relevante para o sentimento neste preciso momento ou se deixa de ser relevante. E para ajudar também com essa relevância, né, para tentarmos perceber o que é relevante ou não, temos aqui em cada moeda o que é que está precificado, ok? Ou o que é que o mercado já precificou para o preço dessa moeda neste preciso momento e temos aqui o que é que temos de ter em consideração que vai acontecer no futuro que pode influenciar o sentimento em relação a cada moeda neste preciso momento, ok? Passando à próxima tag, temos desks e bancos. Essencialmente aqui extraímos diariamente o que é dito nestas desks e bancos em relação a cada divisa e publicamos aqui de uma forma reduzida, né? Uma espécie de sumário do que é dito, pronto, para termos uma ideia global do sentimento em relação a cada moeda. Passando à voz do governador, aqui conseguimos ver o que é que os oficiais de cada banco central disseram ultimamente. Por exemplo, ontem, quinta-feira, foi a decisão de política monetária por parte do Banco Central Europeu e conseguimos ver que Lagarde, a presidente, disse que blá blá blá, deu aqui uma press conference, né, deixou alguns statements bastante hawkish em relação ao que o Banco Central está a pensar fazer na próxima reunião. E está aqui explícito para todos vermos. Temos em relação ao Fed, em relação ao Banco Central Inglês, ao BOJ e por aí fora. Okay? Também atualizado diariamente com a informação sempre que aparecer. Provavelmente iremos metê-la aqui. De seguida, temos o posicionamento. O posicionamento, isto é derivado do COT, que é o Commitment of Traders. Ou seja, nós aqui conseguimos perceber onde é que os players institucionais ou como é que eles estão posicionados em relação a cada moeda. Por exemplo,
no euro, conseguimos ver que os asset managers, que são players a longo prazo, estão bullish em relação ao euro. Conseguimos ver que os leverage funds, que são players mais a curto prazo, normalmente estes aqui reagem muito mais rápido e são muito mais sensíveis a notícias que saiam em relação por exemplo, o euro que estamos aqui a ver, que saiam neste preciso momento. Estes normalmente são os que mexem o mercado nesse preciso momento, enquanto os asset managers têm a tendência a manter as suas posições num perfil mais de médio a longo prazo, ok? E conseguimos perceber como é que cada um desses players está posicionado em relação a cada moeda neste preciso momento, e também temos dados históricos para ver como é que isto foi evoluindo ao longo do tempo. Para quem não sabe, o COT é publicado todas as sextas, portanto, uma vez que digamos que vamos consultar isto numa segunda, temos de ter atenção que os dados podem já estar um bocadinho, não é desatualizados, mas o mercado é dinâmico e à medida que ele vai evoluindo, a posição destes players também vai mudando ao longo do tempo. Portanto, imaginemos, se eu for olhar para isto numa sexta-feira, ok, os dados são basicamente frescos. Se eu for olhar para isto numa quarta-feira, por exemplo, eu estou a olhar para dados referentes à sexta-feira passada, tenho de ter isso em atenção porque entretanto, o posicionamento já pode ter sido alterado por cada um destes players, ok? Temos também para todas as moedas e um gráfico histórico para facilitar a navegação entre elas. No pares a observar, temos o componente da bússola da política monetária. O que é que isto quer dizer? Nós aqui conseguimos, de uma forma rápida, perceber em que direção é que cada Banco Central está a pensar ir, né? O quão cedo, ou seja, qual deles é que está a pensar, por exemplo, aqui subir os seus juros, qual deles é que está a pensar subir os juros mais rápido, quanto é que está precificado, certo? Temos aqui os base points, temos aqui uma percentagem referente à probabilidade disso acontecer agora no dia 3 de março de 2027. E pronto, aí, por exemplo, se aqui o Banco Central do Canadá tivesse aqui no lado da subida e tivéssemos aqui um banco qualquer com previsão de descer os juros, pronto, saberíamos que existe ali uma divergência entre os dois bancos e seria um par a terem atenção, né? Em relação às nossas trades futuras. Ok? Temos aqui também maiores divergências que nos dão uma espécie de guia, sem termos de fazer contas, em olhar para bonds e tudo mais. É uma espécie de guia em que conseguimos ver rapidamente quais são as maiores divergências neste preciso momento. De seguida temos pares, que é literalmente o nome da tab, pares a observar, e o mais engraçado aqui, ou a parte que eu acho que é a mais interessante destes componentes, é exatamente aqui os nossos as nossas tags de confluência, certo? Imaginemos aqui no euro-dólar, quanto mais estas estiverem a amarelo, mais confiança podemos ter de que os astros, entre aspas, estão alinhados para que aconteça algo neste par, seja bullish, seja bearish, não interessa. O que interessa é quanto mais tags temos acesas, mais confluência temos. E quais são essas confluências? É divergência de política, por exemplo, aqui conseguimos ver que é estável entre o Banco Central Europeu e a Fed. Neste caso não favorece ninguém, mas por exemplo aqui dólar-yen favorece o dólar, como podemos saber por causa da situação geopolítica. De seguida temos o insider, em que conseguimos ver o que cada banco diz e como é que isso influencia, ou como é que isso está de acordo ou não em relação à narrativa atual sobre a moeda. Por exemplo, quanto mais desks e bancos disserem a mesma coisa, imaginemos que estavam todos bullish aqui, pronto. Isso iria querer dizer alguma coisa para o par, certo? Em termos de confluência. De seguida temos o posicionamento, que é derivado da tab de posicionamento que vimos há bocado. E podemos ver que asset managers estão a mover-se de elevado para normal em relação a este par em específico. E depois temos o catalisador. O catalisador normalmente
é referente a dados que saiam nos próximos 7 dias, por exemplo, se saísse inflação ou empregabilidade para o euro ou para o dólar, pronto, isso seria um catalisador que quando sair, tendo aqui uma confluência, por exemplo, das 4 tags, e de certeza que iria resultar em fluxos neste par, ok? E que fluxos são esses e que direção, pronto, isso já acaba a cada um de vocês. Ok? Assim por alto é isso, pessoal. Qualquer dúvida, falem connosco. Estamos à procura de pessoas para testar aqui. O Insider Institucional é grátis, a única coisa que nós pedimos é o vosso contacto, né? Nome, e-mail. Epá, e ficam com acesso grátis durante esta fase beta. E assim que acabar a fase, pronto. Quem não entrou, tivesse entrado. Pessoal, bom fim de semana, tudo a correr bem.